conversar, de refletir, que é isso que a gente precisa, e a doutrina espírita ela nos traz essa oportunidade de reflexão, né? Dessa importância de voltarmos para dentro, buscarmos as palavras e toda a mensagem dos bons espíritos, de Jesus, e refletirmos sobre as mensagens. Quero agradecer o convite da casa. Na minha adolescência, eu frequentei a Estrada de Damasco, então todos os jovens se reuniam, né? Eu tenho um carinho enorme por todos, pelo Sandrinho, pela Ariane, né, que me apresentou aí para a Roberta, e a gente começar a refletir sobre esse tema. A proposta que eu trouxe hoje, Tesouros do Coração, eu acho assim muito importante nesse momento que nós estamos passando. Eu li um post na internet, no Instagram, que me chamou a atenção. Ele dizia assim: tem um vírus lá fora nos convidando a voltar para dentro. Então, esse vírus, né, que todos nós estamos passando na atualidade, ele faz a gente refletir, voltar para dentro. E quando a gente está nesse caminho de autoconhecimento, de autorreflexão, a gente percebe o quanto é importante a gente refletir por todo esse momento que a gente está passando, e a gente começa a tentar buscar no nosso coração a fé, a esperança, a empatia que temos que ter, né, com o próximo, a caridade, e tudo isso é na nossa emoção, naquilo que a gente tem de tesouro no nosso coração. Então, por isso a reflexão. Em Mateus, capítulo 6, versículo 21, ele fala: pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Então, a gente começa a refletir qual é o nosso tesouro, o que está dentro de nós, no nosso coração, na nossa emoção, na nossa construção de um espírito milenar, né? Como disse aí a mensagem da música inicial. Somos espíritos milenares. Então, o que estamos construindo? O que estamos plantando no nosso coração? Qual o nosso tesouro? Existe uma música da Marielza Tiscati, ela é uma cantora espírita, muito da minha época de mocidade, né, música de muita reflexão, que ela tem uma música sobre esse tema, Tesouros do Coração. E aí ela fala assim: se você procura ser feliz e este é o teu sonho mais bonito, abra os braços para amar. A gente só possui o amor que tem para dar. Aonde o nosso coração está, aí estará o nosso tesouro. Então, essa importância de a gente buscar, através do amor, dessa mensagem, né, do Cristo, que sempre nos trouxe essa mensagem de amor, de amar ao próximo e amar a si mesmo, da importância, até mesmo nesse período que nós estamos passando desse vírus aí fora, né, como disse inicialmente, trazer a gente para dentro, para trabalhar esse auto-amor, e esse auto-amor transbordar para aqueles que estão próximos de nós de uma maneira assim, consciente, de uma maneira bonita, como foi a mensagem do Cristo, né? Então, essa pergunta: qual o nosso tesouro? O que nós estamos trabalhando, plantando em nosso coração? Será que nós estamos voltados para acumular tesouros frágeis que são da terra, que são passageiros, esse tesouro que assim, frágil, né? Que se rompe, que não se constrói, porque muitos buscam bens, títulos, buscam circunstâncias, relacionamento, que acham que vai trazer paz, vai trazer segurança, e às vezes traz um enorme vazio, um vazio que a gente não consegue entender, né? Causando aí um grande número de pessoas depressivas, porque constrói dentro de si tesouros frágeis, tesouros do mundo. Não estão amando, né, de uma maneira construtiva, às vezes se aproxima do outro por interesse. Então, essa é a nossa reflexão, o nosso tesouro, o que está no nosso interior. Então, no Livro dos Espíritos, né, na pergunta 919, os Espíritos falam do conhecimento de si mesmo,
E lá, na 919, faz a pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir o arrastamento do mal? E aí vem a mensagem, né, do conhece-te a ti mesmo, desse caminho que Santo Agostinho nos revela, da reflexão diária, de termos o nosso pensamento na hora de dormir, de refletirmos o que fizemos naquele dia, o que construímos, o que não foi legal, o que eu posso modificar, porque nem sempre nós vamos acertar, nós temos caminhos também de erro, né? Como diz a Jaqueline, a pedra dói, então tem uma hora que você vai bater nessa pedra, porque nós somos espíritos em evolução. Então, exigir de nós perfeição é exigir algo, um patamar muito grande do que ainda estamos construindo. Nós somos espíritos em construção. Nas palavras de Cristo a Simão Pedro, no livro Boa Nova, ele vai falar que o reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é transitório. Então, tudo que a gente for construir, que tiver base somente material, é transitório, porque nós somos espíritos imortais. E estamos nessa construção, nessa construção tijolo a tijolo, cada momento a gente está buscando o melhoramento, e como falei, a doutrina espírita é muito importante, porque nos traz essa reflexão, não a doutrina de fé consciente, de raciocinada, de você buscar realmente qual é a sua situação atual, de olhar para dentro e tentar melhorar. A palavra coração, ela aparece 300 vezes na Bíblia, né? Representando a parte espiritual dos nossos desejos, das emoções, né? Dizem que o coração, nos textos bíblicos, vai tratar do âmago da criatura, do que ela é. Então, aqui, às vezes a gente fala, tem uma frase assim, aquela pessoa parece que não tem coração, porque traz assim uma frieza, né? A gente fala assim, pô, coração de gelo, coração de pedra, porque trata exatamente da questão emocional. Eu não sei se todos conhecem a história do Pinóquio, que provavelmente todos devem conhecer, e tem um livro, Visão Psicológica, Jornada Heróica da Alma, da Iris Sinotti, que é uma psicóloga lá da Casa do Caminho, do Divaldo, e ela faz essa reflexão dessa história do Pinóquio com esse voltar para si mesmo, né? Desse conhecer a ti mesmo. Então, vamos relembrar a historinha do Pinóquio. Pinóquio foi uma construção, um boneco, né, de Gepeto, que fez esse boneco em madeira, e ele ganhou a vida, só que ele não tinha coração. E o grande sonho dele era se tornar ser humano, porque ele sabia que, sendo ser humano, ele ganharia um coração. Só que isso era uma conquista que ele teria que desenvolver. E durante toda a jornada dele, ele foi orientado, né, pelo grilo falante, pela fada, e o grilo falante sempre falava para ele, olha, esse caminho não é legal, tipo, nós somos aqui no nosso livre-arbítrio, né? Temos o nosso livre-arbítrio, mas será que essa escolha vai trazer felicidade para você? E ele vivia aprontando, deixando o pai desesperado com as travessuras dele. A fada chegava e toda mentira que ele contava, o nariz crescia. Cada mentira, o nariz ia crescendo. Então, começou a ele dar muito trabalho para o pai, né? Em uma dessas fugidas dele, ele foi engolido pela baleia. Foi engolido pela baleia, ficou lá dentro, e o pai dele desesperado, acabou entrando também na barriga da baleia, era muito escuro. E ele percebeu lá dentro da baleia que ele amava o pai. Ele até então não tinha tido esse sentimento de amor. E dentro da baleia ele descobre que amava o pai, que sabia que estava dando esse trabalho todo para ele, com as travessuras que ele fazia. Então ele saiu, quando ele conseguiu sair de dentro da baleia, ele saiu com um coração. E ele se tornou um menino de verdade. É quando ele deixa de ser um boneco e ele se torna um menino de verdade.
E aí vamos fazer uma reflexão assim para nós. No interior do nosso ser, que seria representado aí pela baleia, encontramos ali a luz, que ele saiu da escuridão, descobriu que era, deixou de ser boneco, descobriu o sentimento do amor. E aí é um convite que a gente sempre tem que fazer de entrarmos sempre no interior dessa baleia e de lá sairmos com o coração, consciente de que somos filhos de Deus, porque Jesus dizia, vós sois deuses. Então, ali é a essência divina em nós. A fada dizia, falou para ele assim que ele percebeu que tinha um coração. Você aprendeu as diferenças entre o bem e o mal, né? Por causa das escolhas, do livre-arbítrio dele, ele teve todas as consequências das travessuras dele. Ela continua, o valor do amor e da lealdade, porque ali dentro da baleia, no interior, né, refletindo sobre o interior, ele vê que ele amava o pai, que ele era leal ao pai. Tudo o que fazemos tem uma consequência, que pode ser boa ou ruim, dependendo de como agimos. Por tudo que você aprendeu e pelo modo como agiu, agora farei de você um menino de verdade. Então, ele entra como um boneco que teve todo esse aprendizado dentro da baleia, né? Que ele foi engolido pela baleia, e ele sai dali com um menino de verdade, com um coração, porque ele descobriu o amor. Então, onde tiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E o nosso maior tesouro é o amor, né? Essa construção de que tudo irradia, o amor tudo irradia nessa autoconquista, nesse progresso individual, né? Porque nós somos indivíduos que estamos na evolução vertical. Nós somos seres individuais. É que o Jung falava de individuação. Mas, na verdade, nós temos ao nosso redor tantas pessoas que nos ajudam a enfrentar todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui no planeta de provas e expiações. Essas pessoas vão treinar, vai fazer a gente treinar tolerância, paciência, o amor, né? O carinho, a empatia, mas somente nós, no interior da nossa baleia, é que podemos sair dali seres melhores. Então, uma reflexão que eu trago aqui para todos qual caminho preciso trilhar para tornar-me um humano? O que habita o meu coração? E qual é a estrada que eu abandonei, talvez pelo meu livre-arbítrio, e que possa trazer aí alguma infelicidade, dificuldades, os nossos transtornos voluntários, né? Às vezes nem estava programado para a gente passar por aquilo dali, e a gente acaba passando pelas circunstâncias, pelas consequências, como a fada falou para o Pinóquio. Nós vamos também ter a mensagem das bem-aventuranças, que vai falar do bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus, que é essa conquista do reino dos céus, porque o reino dos céus não é um local físico que você vai construir, um lugarzinho no céu. Nós sabemos, como espírita, que o reino do céu começa na construção em nós, na nossa melhora espiritual, na nossa melhora como ser imortal. Então, Gandhi, ele falava para a gente que se toda a literatura espiritual da humanidade desaparecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada seria perdido, porque o Sermão da Montanha é um caminho que a gente deve procurar trilhar. É lógico que nem tudo a gente vai conseguir ainda fazer, né? Não vai conseguir assim, um progresso, é um construir, mas é um caminho da felicidade, as bem-aventuranças. Cada uma ali nos leva ao reino dos céus, nessa construção de seres espirituais melhores, né? Realmente de progresso. Então, é um roteiro, um convite para mudança de comportamento, de abandonar o homem velho, de construir esse novo espírito e aproveitar essa oportunidade de reencarnação que é única. Então, cada coisa que a gente aprende aqui é conquista nossa, conquista do espírito, porque ninguém chega ao estágio de espírito puro apresentando currículo lá em cima. Eu estou esse currículo aqui porque eu conheço fulano de tal e eu quero chegar a espírito puro. Não, para chegarmos à escala de espírito puro, é degrau a degrau, errando, acertando, procurando mais acertar do que errar, mas ainda iremos errar. Daí a gente não pode
cobrar perfeição absoluta, enquanto somos ainda espírito no planeta de provas e expiações. Então, a gente vê assim, o conceito de bem-aventurado é pessoa feliz, pessoa merecedora, a pessoa que chegou por conquista, é merecedora daquilo dali. É puro, é ausência de sentimentos inferiores, como a cobiça, a luxúria, a maldade, o ódio. Porque lá na pergunta 785 do Luz dos Espíritos, Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta são as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. E quando você constrói esse contato consigo, de autoconhecimento, do conhece a ti mesmo apresentado por Santo Agostinho, a gente elimina muito o egoísmo e o orgulho. E quando a gente ama a si mesmo e começa a amar o próximo, a gente vai eliminar com certeza o egoísmo, porque a gente começa a perceber o verdadeiro amor que foi ensinado pelo Cristo. Então, lá na pergunta 685, vai falar que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, que são as duas chagas da humanidade. Então, essa busca de limpeza, de purificar o coração, ela é importante. Por quê? Porque a gente acha que vai acontecer disso hoje para amanhã. Não, mas toda limpeza, e quem é dona de casa, e também os homens também que fazem o trabalho doméstico, percebe que para limpar a casa, né, a nossa casa material, a gente sua. Não é tão fácil você fazer uma faxina geral sem suar. Então, essa limpeza interior também é com suor, também é uma conquista. É dia a dia, né? Passo a passo, a gente vai construindo e vai melhorando. Então, como eu falei, a escala dos espíritos puros, eles trabalham até hoje. Todos esses espíritos que são espíritos do bem, que a gente recebe as mensagens, que a gente vê, eles trabalham. O doutor Bezerra de Menezes trabalha até hoje, André Luiz trabalha, e tantos outros, né? Acredito que todos eles que chegaram a esse estágio perceberam a importância do trabalho como progresso. Uma das leis de progresso é o trabalho. Então, essa mensagem de pureza é uma mensagem do Cristo de reforma moral, de abandonar a máscara, né, do aparentar ser, e de realmente buscar o seu interior, o que você constrói e vai melhorando. Não basta ter, né? Tem que ser e tentar buscar ser cada vez melhor. Então, essa limpeza geral não é uma limpeza exterior, essa busca do interior. Né? Tem aquela que fala que está em Mateus, né? Que fala que não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca que suja. O que sai da boca vem do coração. Por isso, construirmos um tesouro no nosso coração, nesse sentido de estarmos construindo coisas boas, né? Vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo. E não está somente nos atos, está acima de tudo também no nosso pensamento, porque o nosso pensamento constrói. O nosso pensamento, ele constrói coisas que a gente sente, e aí você vai e constrói através do pensamento. Então, como está o nosso pensamento? Como está essa questão de a gente saber se a gente progrediu ou não, né? A gente consegue repelir aquele pensamento que não é bom, o mal, né? Como o Paulo de Tarso falava, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. E nós, como nós estamos? Tem aquela questão do Evangelho que fala que se a pessoa não concebe o mau pensamento, ela já progrediu. Se vem o pensamento, mas consegue repelir, está tentando alcançar o progresso. Agora, quando se satisfaz pelo que está pensando pelo mal, aí ele ainda está muito inferior e está tentando ainda modificar muita coisa. Então, a intenção é tudo. Qual o propósito da ação? Né? O sentimento que a gente tem de quantas horas estamos
estamos gastando com o próximo, com mensagens positivas, principalmente nesse momento que a gente está passando. O que a gente tem feito para melhorar a nós e depois a humanidade? O que a gente tem conversado? Tem ficado desesperado, xingando Deus, xingando tudo, ou aproveitando essa oportunidade, como foi dito no início, de esse vírus lá fora trazer a gente para dentro de si? Porque foi uma situação que a gente teve que ficar isolado. Muitos que moram sozinhos estavam ali ele com ele mesmo. E aí, será que não é um chamado de olhar para si, né? Às vezes é sair daquela correria que a gente tem do dia a dia e se voltar mais para nós? Então, essa é uma reflexão. Então, a gente faz assim, quantas horas a gente está gastando para deixar o nosso corpo limpo? A gente toma banho todos os dias. Mas e os nossos pensamentos? O que a gente tem feito para limpar os nossos pensamentos? Para purificar as nossas emoções, para saber o que a gente está atraindo. É um convite aí de pureza, né? Porque se a gente limpa o corpo material, a gente tem essa necessidade de também estar sempre limpando o nosso pensamento, aquilo que a gente anda pensando e criando, né? Porque o pensamento cria. A Joana de Anjos, no livro Autoconhecimento, ela diz, no Autoconhecimento, uma busca interior, a Joana diz para a gente, através do Divaldo, somente através de um grande empenho de vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como. Então, é muita vontade, é o que eu falei, é uma questão de suar mesmo, de perceber, conseguir ter aquela percepção de que aquele ato não foi legal, que não te fez bem. Ao invés de tentar construir tesouros materiais pela cobiça, pela avareza, pela inveja, né, de coisas que a gente quer, que o outro tem, é um grande carro, é um grande cargo. E aí a gente começa a pensar, isso está habitando meu coração? Isso que prevalece mais? Eu ter esses ganhos materiais? Ou eu estou tentando construir em mim algo que eu possa levar para a eternidade, já que eu sou um espírito imortal? Porque tudo que a gente constrói, a gente leva, é uma conquista do espírito. Como eu falei, a gente carta de indicação, não. Para chegar lá, não, tem que suar muito, tem que melhorar bastante. A doutrina é muito clara em relação a isso, de todas as psicografias e mensagens espirituais que a gente recebe, desse trabalho árduo de estar sempre buscando trabalhar e melhorar. Então, um coração limpo, ele clareia os olhos, né, os ouvidos. Então, precisamos ter essa percepção de olhar para esse novo olhar, né? Mudar o homem velho na construção de um homem novo. A Joana também vai falar para a gente no livro Amor como Solução, ela fala de simplicidade e pureza no coração, que é a indispensável a presença do amor, da simplicidade, da pureza, para a gente conseguir esse significado existencial, porque às vezes falta muito na humanidade, porque hoje em dia as pessoas se voltam tanto para as coisas materiais e aí se perdem, ficam naquele vazio, nada satisfaz, porque não consegue ter tudo que quer de matéria, ou tem tudo e não tem nada dentro de si, tem aquele vazio, aí vem a depressão, vem a tristeza. Porque a gente pode ter os nossos joelhos no altar, uma Bíblia na mão, fazer uma palestra na tribuna, mas o reino de Deus está em nós. Então não adianta ter só isso se você não tem o ato, o agir, a tentar modificar. Não é fácil, né? Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de fé, eu venci o mundo. Então, ele veio trazer essa mensagem para a gente, o quanto era difícil, mas que pela nossa fé, pelo nosso autoconhecimento, pela conquista, a gente ia descobrir essa importância de estar sempre buscando a evolução.
Então, como que a gente alcança isso? Através do exercício constante, né? Desse exercício de abandonar até esse nosso lado materialista, porque nós estamos num mundo de provas, né? De provas e expiações, então a gente vai ter esse lado ainda material, mas a construção nossa é diária. Lógico que a gente tem vários exemplos de espírito que passaram por aqui, que trouxeram essa mensagem para a gente, né? O nosso Chico Xavier veio trazer essa simplicidade, pureza no coração, veio nos falar de amor. Doutor Bezerra de Menezes, que tanto se dedicou a trabalhar para o próximo, para a busca de algo que é importante, de que a gente precisa se doar também. Ele se doou até assim bastante, né? A vida dele foi doação pura. Temos outros espíritos que passaram por aqui doando a vida. Tem o espírito que é chamado de gigante deitado, né? Ele tinha fortes dores no peito. Um espírito atuante, fazia palestras, e ele perguntava para ele qual era a felicidade, e ele falava que a felicidade para ele era não sentir dor, porque ele vivia constantemente em dor. Então, são espíritos que passaram por aqui que vêm trazer essa mensagem de que é possível, né? De que a gente pode construir esse tesouro interior, de a gente doar, de fazer mudanças necessárias. E, como eu falei, a nossa ligação é vertical, o nosso crescimento é vertical. Mas essas pessoas que estão ao nosso redor, elas vão nos ajudar nesse progresso. Porque a gente tem caminhos a seguir, né? A gente pode escolher o caminho da dor ou pode escolher o caminho do amor. Todos os dois terão as consequências, mas o caminho da dor, se a gente escolher, lá na frente a gente vai ter que encontrar o amor para sair dele. E a gente pode escolher o caminho do amor e nele trilhar de uma maneira mais leve, mais tranquila. Então, eu acho muito importante essa mensagem de onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, porque ela vem falar dessa questão da evolução espiritual. Porque no momento que a gente começa a construir tesouros materiais, mais enraizados estaremos aqui. Se conseguimos já construir coisas espirituais, de um progresso espiritual, mais a gente está no progresso do nosso espírito. Eu trouxe uma poesia da Maria Dolores, no livro A Vida Conta, de Chico Xavier, que ela vai exatamente fazer esse chamado para a gente, né? desse caminho que a gente vai trilhar. Estamos construindo dores, estamos construindo amores, estamos tendo no nosso coração tesouros do bem, né? Tesouros que são construções, conquistas do nosso espírito, ou nós estamos ainda enraizados em espíritos materiais e perdendo essa grande oportunidade da reencarnação, porque essa reencarnação, hoje em dia, a gente vive aí numa tecnologia, como a gente está aqui agora, com computador, vendo as pessoas de longe, apesar de toda essa questão de afastamento social, e aí a gente começa a perceber assim, se eu perder essa minha encarnação, para qual mundo ainda vai ter que ainda descobrir a luz, lá atrás, sem energia elétrica, sem geladeira, sem fogão. Imagina a gente tendo que voltar a viver nessas condições, porque perdemos em várias encarnações a oportunidade do progresso, a oportunidade de crescimento. Então, assim, é muito difícil, né? O pessoal que é muito antigo, minha mãe me conta, né? Minha mãe me conta, que na época dela de infância, ela tinha que ficar soprando ferro para poder esquentar. Imagina nós, assim, hoje vivendo essa tecnologia, voltar lá para esse tipo de época que não tinha ferro, não tinha máquina, não tinha computador. Então, tudo que a gente precisa refletir de progresso, de trilharmos o caminho do progresso e limparmos o nosso coração com humildade, com paz, com tranquilidade. Então, eu vou ler para vocês aqui
é a poesia, né, que é serve e esquece. Então, ela nos chama assim, coração, ouve. Se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante. Aí, ó, ela falando do nosso trabalho, né? De que não é fácil, que a gente precisa trabalhar, precisa estar em constante, suar bastante em construção. Cumprindo o próprio dever para vencer no caminho tristeza, treva e pesar. Muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas de céu cinzento, o azedume, o desalento e os tempos de provação. Renova-te dia a dia. Daí a nossa construção diária. Não é de um dia para a noite, a gente vai construindo isso aos poucos, se percebendo, melhorando, errando, acertando, dia a dia, né? Não pares contando lutas. Progresso é o lema que escutas no mundo em transformação. Então, ao invés de ficarmos tristes pelo erro cometido, nós precisamos esquecer. Se outra pessoa nos magoou, tentamos transformar isso, né? E isso é um caminho de transformação espiritual. Tudo procura a vanguarda. A flor converte-te em fruto. Do cascalho rijo e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma o agasalho. A própria noite se esquece, na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Tá a esperança, né? De não perder a esperança, não perder a fé, de que Jesus falava, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É essa mensagem de estar sempre buscando melhorar cada dia. Da própria queda no erro, levanta-te e segue à frente, servindo incessantemente. Tudo podes refazer. Não te detenhas na angústia. Ante o mal, prossegue e ouvida. As próprias nódoas da vida, a vida pede esquecer. Então, o convite da noite de hoje é fazermos essa reflexão de irmos, como eu contei a historinha do Pinóquio, irmos para a baleia, que é o nosso interior, e lá no Conhece-te a ti mesmo, buscar o que a gente pode melhorar, do que para a gente ser, como eu posso ser um ser humano melhor. E a gente começa sendo um ser humano melhor para si mesmo, que a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, e, e para do escuro, tempo atual, em esse chamamento desse vírus para a gente se recolher. E aí a gente começa a pensar, o que eu vou, na hora de sair, se Deus quiser, vai vir a vacina, a gente vai conseguir sair disso. E aí você vai pensar, o que eu saio melhor nisso? O que essa prova tão difícil me trouxe e que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Qual o tesouro que eu estou colocando no meu coração? É raiva? É ódio porque eu queria viajar e não viajei, porque é a pandemia? É assim, é lógico que é um período difícil, um período complicado, nunca vivido, né? A gente nunca viveu isso. Então, tudo é uma percepção do que está passando. Vamos ter momentos tristes? Vamos. Mas o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente para mim mesmo, para o próximo? Né? Acho que a gente se voltou muito nesse período para oração, para fé. As pessoas distantes da gente, a mãe distante, o pai. E a gente começa a pedir força para poder passar por isso. Né? E até a perda do ente querido, né? Vem com força. São tantas pessoas conhecidas que desencarnaram nesse período. Tem pessoas próximas que desencarnaram, amigos, e você começa a refletir sobre a vida, sobre tudo isso. Então, esse é o convite essa mensagem que eu queria trazer para vocês, né?
que é até mesmo uma autorreflexão minha, qual é o tesouro que eu estou construindo, estou guardando no meu coração, e trabalhar essas emoções, todas elas que vêm, a gente conseguir pelo menos identificar e trabalhar. Isso é inteligência emocional, de você não ter que reagir instantaneamente, de você parar mais para refletir sobre cada situação. Então, eu espero que todos possam refletir sobre isso, buscando sempre melhorar, e que possa os tesouros serem de amor, de caridade, de compreensão, muito mais do que os tesouros da terra, que a gente ainda precisa, ainda aqui na terra, ter as coisas materiais, né? Nós somos seres também materiais. Mas no nosso coração, que a gente carrega e que a gente é espírito, quando chegar no plano espiritual, a gente possa ter esse tesouro bem forte, né? De podermos olhar e falar assim, nossa, eu construí coisas boas dentro de mim e realmente eu consegui um pouco melhorar como espírito imortal. Tá bom? Então, assim, agradeço a presença de todos, agradeço o convite da casa, fico muito feliz pelo convite, de poder estar fazendo essa reflexão com vocês, e uma boa noite para todos.